O incendiário do sistema. Saudações a todos meus irmãos, que o Altíssimo proteja a todos pela sua presciência. Que assim seja. Agradecendo a todos os inscritos, que o Altíssimo continue fortalecendo a todos. Nosso irmão Jeová Mesquita, novo inscrito aí no canal. Sinta-se à vontade. Next. Todos aí, todos os inscritos, que o Altíssimo continue fortalecendo, como também os inscritos já atuantes aí no canal, irmã Maria das Dores, irmã Maria Helena, irmão Braulino, irmão Delson, irmã Lúcia Alves, irmã Lene, todos os irmãos aí, que o Altíssimo continue fortalecendo. Por falar nos irmãos, aqui tá fazendo frio aqui em Goiás, eu tô aqui na cidade de Mineiros, no interiorzinho aqui, fazendo evento, melhor, fazendo segurança para um evento, né? E a gente fala fazendo evento, quando a gente fala fazendo evento, aqui na linguagem aqui, é fazendo a segurança. E o que é que ocorre? Chegou uma irmã para mim e perguntou o seguinte, ela disse: irmão, é correto orar ao Altíssimo, apesar que alguém falou que o Altíssimo não ouve oração, mas eu não acredito nisso. Eu continuo buscando o Altíssimo, continuo orando ao Altíssimo, apesar da palavra ser meio estranha, oração. Mas eu continuo buscando, continuo fazendo petições, agradecimentos principalmente ao Altíssimo. Eu disse, isso é bom, eu estou até precisando disso, de agradecer mais ao Altíssimo. O Altíssimo tem, no meio das confusões, das lutas, das tribulações, ele tem me dado muito sucesso e eu estou faltando eu agradecer. E aí ela disse, então é correto a gente buscar o Altíssimo pelas madrugadas? É correto buscar o Altíssimo durante o horário entre 0 horas e 5 da manhã? Aí eu disse a ela, olha, tem uma passagem na Bíblia que pode ser meio duvidosa, que está escrito em Provérbios capítulo 8, versículo 17, que diz assim, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Porém, se você ler o contexto todo, ali é Salomão falando. Salomão não é muito de confiança, apesar dele ser filho do rei Davi. O rei Davi também era tribulado, então não é muito de confiança. Então ali não, ele fala como se fosse o próprio Criador, o próprio Deus dele, ninguém sabe. Então fica uma dúvida, a galera do cristianismo usa como se fosse Deus falando. Que Deus ama os que amam ele, que de madrugada busca ele e achará ele. Tem músicas aí cristãs que diz que de madrugada a fila é bem menor. Então, é uma coisa de natureza duvidosa. Então a gente não pode se apegar a esse versículo. Mas eu creio que o Altíssimo ele não vai deixar de te ouvir, porque você está orando pelas madrugadas. E aí ela perguntou assim, vem cá, e se a gente orar por uma pessoa que está em outro estado, em outra cidade, uma pessoa passa uma mensagem para a gente no WhatsApp pedindo oração, porque está passando por uma luta de desemprego, luta como eu estou com a prima que está com o esposo, que está na cidade, acho que é Rio Verde, aqui também em Goiás, ela disse que tem uma parente em um lugar aqui chamado Rio Verde, uma prima, e o marido dela está bebendo muito e ela não sabe o que fazer, ela está buscando o Altíssimo, mas está passando uma luta, e aí pediu que eu orasse. Será que eu posso orar daqui, de Mineiros, para lá, para Rio Verde? Aí eu disse a ela, tem uma mensagem na Bíblia, em Jeremias 23, 23, que diz assim, porventura sou eu Deus só de perto ou também não sou Deus de longe? Que é também muito ousada no cristianismo. Só que também é de natureza duvidosa, porque está falando de Deus. Aí ninguém sabe se esse Deus se refere ao Altíssimo ou se refere a Satanás, porque a Bíblia
Quando fala de Deus, muitas vezes esse Deus se refere ao próprio Altíssimo e muitas vezes se refere ao próprio Satanás. Então eu creio que se eu estou aqui em Goiás e peço que o Altíssimo dê um livramento à minha esposa que está em Santa Catarina, eu acho que o Altíssimo não vai deixar de atender porque você está lá, você está aqui e ela está lá. Aí ela disse o seguinte, aí eu disse, essa é a minha opinião. Ela disse o seguinte, não, porque o irmão Xavier, ele falou em um vídeo que o Altíssimo não ouve oração quando você ora de madrugada. Porque de madrugada o Altíssimo está ocupado guerreando contra os demônios para que durante o dia os demônios não perturbem o povo do Altíssimo. Então de madrugada é o momento que o Altíssimo está ocupado guerreando contra as forças das trevas. Então ele não vai ouvir pelo fato de estar ocupado lutando. E ele também disse que a oração, você fazer uma oração a uma pessoa que está na sua frente, o Altíssimo ouve, mas você fazer uma oração aqui para uma pessoa que está longe, o Altíssimo não vai ouvir. Porque você está em um lugar e a pessoa está em outro. Aí eu disse, ele fez um vídeo assim, ela disse, tem um vídeo assim, ele falando isso. E cada vídeo ele fala uma coisa, o da madrugada é um vídeo e o da distância de oração é outro. E todos os dois falam de oração. E as duas situações eu faço, tanto eu oro por minha prima, que está lá em Rio Verde, como eu oro ainda às madrugadas. É de madrugada que eu levanto para poder buscar ao Altíssimo pela minha prima. Eu disse assim, eu digo, olha, eu pensei, cá comigo, eu nunca vi esse vídeo. Eu nunca vi vídeo nenhum. Aliás, eu quero tirar um tempo para poder assistir os vídeos do irmão, porque os vídeos do irmão tá assim, por capítulo. Acho que já está no capítulo 39, Anjos Caídos ou Seres Humanos, né? Então eu não assisti ainda. Eu quero assistir todinho para poder entender. Porque se você leu o 27, depois leu o 12, depois leu o 15, depois leu o 18, vai ficar atrapalhado. Então você lendo de capítulo em capítulo vai ser melhor. Então eu tenho que fazer uma playlist só com os vídeos do irmão, para depois, quando eu tiver com tempo, porque eu estou muito atarefado esses dias, dinheiro é pouco, mas tarefa tem muito. E aí eu pegar, assistir, eu sentar para assistir os vídeos do irmão. Mas até então, eu pensando comigo, não tinha visto nenhum vídeo falando sobre isso. Aí eu disse a ela, a irmã tem acesso ao livrinho do irmão, aos manuscritos que o mensageiro do Altíssimo passou para o irmão em 2020. Aí ela disse, eu tenho, mas só que eu ainda não acessei. Eu tenho acesso, mas eu ainda não li. Aí eu disse a ela, então leia. Leia o livro, o manuscrito que o irmão passou para a irmã, segundo o mensageiro do Altíssimo. Se lá estiver dizendo que o Altíssimo não ouve oração de madrugada, a irmã para de orar. Se lá não estiver dizendo nada, a irmã continua orando, continua buscando. Se lá estiver dizendo que o Altíssimo não ouve oração distante, por pessoa distante, a irmã para de orar pela sua prima. E se não tiver escrito nada, a irmã continua buscando o Altíssimo por sua prima. Porque se tiver escrito isto no manuscrito em que ele escreveu, é porque o mensageiro do Altíssimo passou para ele. Não foi ele que criou essa doutrina, não foi ele que criou esse ensinamento, não foi ele que deu esse mandamento, foi o próprio Altíssimo através do seu mensageiro. Então a irmã acessa o livro do irmão e procura ver se lá tem dizendo assim, ó, não busque ao Altíssimo às madrugadas, porque à madrugada o Altíssimo está ocupado pelejando por nós contra as forças das trevas. Se tiver escrito lá, a irmã vai ver. Acesse, e se lá tiver escrito lá assim, ó, não ore ou não busca o Altíssimo pela pessoa que está distante, porque o Altíssimo não trabalha dessa forma. Não trabalha ouvindo petições para pessoas que estão a quilômetros de distância da pessoa que está buscando pelaquela pessoa. Aí a irmã para de buscar.
Lá vai estar escrito se pode ou não. Que assim seja. Eu não posso dar parecer nenhum, porque eu nunca vi essa mensagem, nunca vi falando esse tipo de coisa. A irmã diz que tem vídeo, eu nunca mais assisti o vídeo do irmão. E não lembro dos vídeos antigos que eu assistia dele, ele falando sobre isso. Mas a irmã disse que tem acesso ao livro. Então a irmã dá uma olhada no livrinho. Eu tenho certeza que lá no manuscrito vai estar falando alguma coisa. E vocês, meus irmãos inscritos, o que é que você acha? Eu fiz certo em orientá-la a buscar no manuscrito? Ou algum de vocês já ouviu alguma coisa parecida com essa? Ou algum de vocês já ouviram ou já assistiram algum vídeo em que o irmão Xavier diz que não se pode buscar o Altíssimo de madrugada, que o Altíssimo não ouve oração de madrugada, e também não se deve buscar o Altíssimo por uma pessoa que está distante, porque o Altíssimo não ouve petições por pessoa que está distante. Alguns de vocês já ouviram alguma coisa parecida? Deixe nos comentários e que o Altíssimo fortaleça minha irmã, daqui de Mineiros, que me outorgou acerca desse assunto, e a todos os meus inscritos, todos aqueles que assistem o canal Servo de Algo. Que assim seja, forte abraço e avante, sucesso, muitos bens para todos.